Muito bem, esse é o Oriente. Hoje nós estamos aqui enriquecidos pela presença da doutora Juliane, do Hélio Cirino, que já esteve comigo em alguns programas, e com o querido Gildo, não é nem prato da casa, é alicerce dessa casa também, né? Falando sobre a vida conjugal. Eu tive a oportunidade agora, como vô, nasceu meu netinho, e de ter uma... Engraçado, todo mundo falava que era diferente, eu não sabia em quê. Mas foi muito interessante, Juliane, assim, assistir de longe, sem a atenção de quem está dentro do tabuleiro do jogo, né? A gente está também, mas de fora, né? Na retaguarda. E aí aí eu fiquei mais atento aos detalhes. E aqui talvez seja uma boa dica para os maridos, o quanto foi encantador, porque os tempos mudaram, viu, Júlio? As ultrassons estão fantásticas, né? Só começando com um momento emocionante e surpreendente, o médico estava fazendo a ultrassom e queria, né, agora mede os ossos para tirar, e precisava medir esse dedinho dele. E ele com a mãozinha fechada o tempo todo, que pena. O que foi, doutor? Não, a gente queria, eu precisava medir o dedinho dele e ele está com a mão fechada o tempo todo. Isso já no final, né? E depois ele comentar, e quando ele voltou, o neném estava assim. Com o dedinho levantado. Esperando ele medir o dedinho. Isso eu pensei que foi uma coincidência, mas eu já... Aí depois a gente começou a ver outros casos e é até comum hoje se presenciar esse tipo de emoção. Colocarem o dedinho na boca. Isso a gente vê hoje, a geração de ultrassom está cada vez mais moderna. A gente tem ultrassom 4D, que você vê o cabelo da criança, você vê o formato, já sabe até com quem é parecido o médico bebê. Brincou assim, nossa, e esse nariz de quem é? Aí ele falou, é do pai. Ele não abriu um sorrisinho na barriga, né? Naquele momento, aí ficou, a Glória estava, minha esposa, ficou emocionada e tal. Então, são dicas, porque hoje os recursos que se tem, hoje é outro momento. Né? O casal, se quiser mergulhar e curtir, saborear, o marido entrar num mundo que... Porque a maioria dos homens nem acompanha muito isso, né? Vai acompanhar depois que começa a conviver com uma mulher, né? De ir no ginecologista. Como a gente assusta com isso no início, como é difícil, porque o homem não tem esse tratamento tão sequencial, vamos falar assim. Mas o homem, ele pode se despertar, ele pode até se encantar. Isso, o momento de ver o coração batendo, que se escuta o coração. Mas hoje, o que eu estava te falando, melhorou em alguns aspectos, o pai entra no parto. Então hoje a gente vê pais chorarem na hora do nascimento do filho, mas isso vem desde o começo do pré-natal, ele vai se inteirando da situação e ele vai começando a curtir aquele filho desde o começo. E ele assistir um ultrassom, isso já mexe. Sim. Porque às vezes a minha esposa está grávida, a barriga vai crescendo, mas... Você vê a barriga crescer, mas você vê um nenê mexer dentro da barriga da tua esposa, é diferente. Então você realmente percebe que você... Porque aí a ponderação para com aquele desconforto da esposa, aquele mau humor, é diferente. É diferente. Porque você não está olhando a esposa ou o desconforto, você está olhando aquela criança que você vislumbrou mesmo por um aparelho. Você está com o foco um pouco mais amplo, né? Vamos dizer assim. Isso ajuda. E a mulher muda muito, então o homem tem que ter muita paciência. Porque imagina uma pessoa que trabalha, né? De repente ela está grávida, ela fica sentada há muito tempo, então ela incha as pernas, ela faz xixi mais vezes, então às vezes aquilo cria uma irritabilidade. Então ela chega cansada em casa e muda o humor, E tem maridos que têm que aprender a aceitar isso, porque ela não está daquele jeito porque ela quer. Porque pode até imaginar que é uma carência, né? Isso. Você está muito carente, você para de frescura. Deixa disso, sua mãe não era assim, isso aí você inventou agora, a gravidez não é doença, né? Tem isso. Mas a gente, olha, a coluna dói. O coração fica taquicárdico, então a gente tem taquicardia.
azia, começa a azia. dormir mal, tem falta de ar. Então, é um turbilhão de mudanças físicas na mulher, né? E mudanças emocionais, porque muitas vezes ela vê que ela não está dando conta do que ela tinha que fazer no decorrer daquele dia. Ela vai ficando frustrada. Vai ficando frustrada. Eu vi minha filha aí ficando frustrada, a barriga vai crescendo, vai perdendo a capacidade, vai perdendo o conforto, ela vai se sentindo mais cansada e vai começando e vai crescendo a frustração. Poxa, eu queria fazer uma carne hoje, não posso, não estou aguentando, eu queria... E aí ela vai passando, isso vai tomando o ambiente. E né? se a pessoa que estiver do lado dela não observar isso, e que isso é uma coisa que acontece com toda grávida, ela vai ficando se sentindo sozinha, né? E aí é onde muitas mulheres têm problemas, principalmente a depressão. E o marido, nessa atitude de não acompanhar, ele pode favorecer a mulher depois ter a atitude seletiva, né? Isso, como se o filho fosse só dela. Só dela, né? Só dela. A gente poderia dizer que isso vem sendo gerado, essa situação, pelos dois. Sim, pelos dois. Né? Porque ele não participou e deixou que fosse uma situação só dela. O filho, na verdade, ele precisa ser fruto do desejo dos dois. Se um quer ter filho e o outro não quer, é melhor não ter, né? Então, é muito importante ficar bem claro que o filho é fruto do desejo dos dois. Portanto, cabe aos dois lidarem com esse fruto do desejo. E, além disso, saber o seguinte, que educar é um processo interminável. Não é um produto, é um processo interminável. Não é só o primário, o intermediário, o ensino médio, não tem data de validade. Faculdade. O filho não tem data de validade. Não tem diploma que fala encerrou. Não tem. Vai até o filho. Vai até o filho ficar grande, ter os netos, o filho continua sendo filho sempre. Ô Hélio, então a gente pode dizer, eu nunca vi essa situação, quer dizer, eu já vi no passado, mas parecia uma coisa antiquada. Agora que eu estou chegando no contexto, a gente começa a refletir. Então, pode vir a acontecer até mesmo do pai chamar a atenção do filho, que não está sendo um bom pai naquele momento, ajudá-lo, despertar a atenção dele, é parte do vô continuar sendo pai. Continuar sendo pai. A posição dele de pai em relação ao filho, mesmo que o filho já seja pai, não muda nunca. Porque na relação entre eles é pai e filho, né? Então ele, de repente, percebeu uma coisa que não é legal, chamar o filho lá e conversar com esse filho, ajudá-lo a elaborar alguma coisa que não está sendo muito bem colocado, é importantíssimo. É importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque é, na verdade, você transmitindo um conhecimento de vida. E transmitir o conhecimento de vida é um ato de generosidade. Olha que legal, generosidade. Generosidade. Está vendo, Gildo? Você pensando que está chegando nos 50, vai aposentar, mas bem assim pois não. É, aí que começa a vida. Mas recordando disso, eu me lembro do meu filho com 14 para 15 anos. Um dia nós saímos numa lanchonete, vamos conversar, filho, de pai para filho. E aí comecei a entrar na vida dele, como que está nos estudos, e aí sexualidade, como que você está, como que não está. E ele falou, olha, o projeto é esse. Mas e aí namorar? Porque, assim, todo mundo, os coleguinhas, a gente via falar, namoradinho, tá com namorada, tá? E ele não. Ele falou, não, pai, é que eu não me interesso, eu não quero namorar por namorar, não quero ficar por ficar. Quando tiver alguém, você vai ser o primeiro a saber. Tanto é que a minha esposa ficou um pouco ciumada quando aconteceu não, isso. Mas isso é uma coisa que acontece mesmo. Acontece mesmo. E é natural, né? É natural. Acontece por quê? Porque quem é a primeira mulher da vida do menino? É a mãe. Quem é o primeiro homem da vida da menina? É o pai. É o pai. Então, quando chega uma namorada, né, e esse menino daí vai se dedicar à namorada, ele vai esquecer a mãe. Então posso me sentir aliviado. É saudável. Aliviado. Porque o meu genro tomou muito meu lugar. Eu fiquei bravo. Então, aí que tá. Isso daí
Tem pais, eu tenho na clínica pais homens que quando a filha começa a se interessar pelo namorado e tal, eles ficam raivosos, ficam ciumentos, querem brigar com a esposa. Se a minha esposa tivesse aqui, ela dizia, ele ficou. É complicado. Mas a gente sente mesmo uma perda de espaço. E eu quis destacar isso porque, conforme o Gil estava falando, essas perdas e ganhos, já que a formação vai ser até o fim, Sim. até nós também continuamos crescendo e sendo formados. Sim. Com certeza. Mesmo até morrer, Sim. né, mesmo Sim. na terceira idade, Sim. você continua crescendo. Com certeza. Então, esses aprendizados com as novas situações, porque a gente nunca foi avô antes, nunca foi pai antes, nunca foi bisavô antes, nunca teve um neto numa situação assim. É sempre a primeira vez, sempre aprendendo, e a gente pode então entender, porque eu penso que me passa a ideia de que é uma ideia antiga, que já aprendi, já sei como é que é a vida. Ninguém então nunca sabe, a gente está sempre aprendendo. Somos eternos aprendizes nas questões afetivas. Por isso a união, né? Essa conjugação, porque a conjugalidade. Todos estamos aprendendo, o neto, o pai, a mãe, o vô, a avó. Então a gente tem que ir se colaborando. Se adaptando às situações, não é? Aprendendo a administrar. A mulher passa uma fase muito difícil em relação a isso, com a saída dos filhos de casa. Sim. Então existe uma síndrome que a gente chama síndrome do ninho vazio. Porque antes ela era matriarca, né? Tudo participava, tudo. De repente os filhos saíram e aí é onde também começam problemas conjugais na idade adulta, né? A mulher já lá naquele período de pós-menopausa com o marido, porque ela esquece um pouco do marido, porque ela fica chorando aquela saída dos filhos de casa. Ela quer continuar participando igual era antes, quando o filho estava em casa. Então vamos voltar na depressão pós-parto. Ela tem um fundo bastante emocional, como situações parecidas como essa, ou ela é essencialmente química? Porque quando você falou anteriormente da situação do marido, a gente falou de uma situação que começou a criar um distanciamento e você sugeriu que poderia favorecer a depressão pós-parto. Isso. Ela pode ter várias motivações? Ela pode ter várias motivações, elas têm muito a ver também com o passado daquela pessoa, se é de uma pessoa que tem famílias já com depressão, ela tem a ver com a qualidade de vida da pessoa, né? Ela não é só química. E existe uma confusão nessa parte aí, que o pessoal confunde muito tristeza com depressão pós-parto e com psicose puerperal. Né? Então, como é que você consegue detectar se essa mulher está com depressão ou não? A depressão, normalmente, ela é um pouco mais tardia. A mulher, é natural ela ter uma tristeza pós-parto, porque é uma situação nova. Só que essa tristeza ela chora um pouco mais nos primeiros 15 dias. E porque ela, às vezes, se sente incapacitada de dar conta daquilo. Às vezes a gente percebe, ou a gente tem a impressão que a mulher ficou um pouco mais sensível. Isso. Essa tristeza aí que é normal. Tá. Então, eu sempre alerto o marido do comportamento. Quando essa tristeza começa a se estender muito, 30 dias, tudo, isso não está normal. Okay. Então, é onde o marido tem que estar observando, e as pessoas que cercam aquela mãe, aquele bebê, no comportamento dela. Né? Aquele choro não acaba nunca. De repente, ela vai se sentindo cada vez mais incapaz. Como se fosse uma melancolia. Isso é uma depressão. Isso não está só relacionado ao desejo de não querer, não tem nada a ver com o bebê. É um contexto geral, com ela mesma como pessoa, entendeu? Tem muitas vezes, aí é onde entra a história de psicose puerperal. Porque na psicose puerperal, né, a mãe, ela fica fora mesmo, não tem nada a ver com depressão. É onde pode acontecer os suicídios. Por quê? Porque ela começa a ficar fora da realidade. Aí já é uma psicose. Né? Já é uma psicose. Ela começa a ouvir vozes. É também aquela situação da mãe que o filho não era talvez desejado ou esperado
e tem uma aversão ao filho, vou colocar uma palavra boa assim. Também é a psicose ou ainda é a depressão? Às vezes não. Às vezes isso tem a ver com depressão e aquilo passa. Porque, na verdade, a maternidade é tão forte que dificilmente ela vai rejeitar o filho. Não né? permanece. Na psicose, às vezes, ela quer fazer as coisas com os filhos. Tipo assim, uma mãe pula uma janela, ela leva o filho junto. Com a psicose puerperal. Acontece, né? Ela acha que ela pode voar. E daí ela pula a janela porque ela vai voar, mas ela levou o filho. Entendeu? Você vê como a ligação mãe e filho é tão forte. É um binômio muito forte. E aí, onde existe a dificuldade é exatamente do profissional e dos familiares detectar esses momentos. Então, tem muito a ver com a parte bioquímica, porque, na verdade, depois que a mulher ganha o neném... Deixa eu destacar de novo a participação, então, das pessoas, da família, na situação como um todo, porque a tendência das pessoas é deixar a menina vivendo a gravidez dela sozinha e a gente não se meter. Porque é natural o distanciamento. Sim. Existe uma parte natural. Mas mãe que é mãe vai atrás. Vai né? atrás. A mãe minha participa. Esposa pega o telefone. Oi, filha, como é que você tá? Tô com saudade. Achei você assim, achei você assado. Então, essa coisa de dar aquela escarafunchada é interessante até. Não que seja sem exagerar, porque a gente tem que ficar de olho. Você tem que estar presente sem estar direto dentro da presença da pessoa. Sem intervir. Sem intervir. Mas você tem que estar por ali, né? Porque o olhar é aquela história, né? Desculpa falar assim, mas como um cão de guarda, né? Do sentinela. Olhar dos pais, dos avós, vendo a distância, mas estamos vendo a situação. Senão a menina entra numa depressão, ela está... O problema é maior. Isolada. Né? Porque muitas vezes aconteceu a gravidez indesejada, isso acontece muito, dos pais rejeitarem. Já aconteceu. É sua filha. Né? Vai ter uma criança envolvida. Então, você tem que passar um esponja em algumas coisas para que no futuro você não se arrependa de ter acolhido aquela pessoa, porque muitas vezes você perde o filho, não só é morte física, né? Mas você perde o filho para o resto da vida. E depois muitos pais se arrependem de não ter acolhido. Que é uma situação que, para quem vem até de épocas antigas, ele vai ter que passar por cima do seu orgulho. Isso. Daquilo que ele imaginou. E as pessoas talvez tenham aquela, né? E não abrem mão. E não abrem mão, mas no futuro... Prefere ficar com orgulho do que ficar com o filho. No futuro, o sentimento de culpa aflora e aí criam-se os problemas internos, né? E aí as terapias, tudo que a pessoa tem que passar. Tá, então a grande dica na depressão pós-parto é, primeiro, a gente vigiar, a gente ficar atento. Segundo, se ela se estende demais o período. O período, porque a tristeza é comum. No comecinho, poucos dias, primeiros 15 dias. Passou isso, está muito triste, começa a ficar sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de se arrumar, sem vontade de amamentar, falta de apetite. Tem umas que comem demais e tem outras que param de comer. Então, isso não está normal. Choro sem motivo. Choro sem motivo, né? Então, normalmente a gente começa a falar um pouquinho disso já durante a gestação e quando o bebê nasce, você tem que chamar a família, olha, existem algumas coisas que são assim, assim, assim. Se isso acontecer, tem que me avisar, porque a gente tem que tratar. Tá, e a psicose eu nem vou destacar. Nem vai, porque é 4%, né? A depressão é mais comum. É mais comum. 15%. Agora, a depressão pós-parto, desculpa falar assim, mas está em moda, né? Antigamente não se ouvia falar isso. Então, mas eu acho que não é depressão. Às vezes não é depressão. O que a gente percebe é o seguinte, imagina o seguinte, né? Uma coisa bem simples, isso que eu vou falar, mas eu acho que é bem significativo. Ela passa 9 meses desenvolvendo aquela barriga, o corpo produzindo hormônio para que esse corpo consiga se modelar todo para ter esse nenê ali, né? Então, o que acontece? Quando vem o parto, deve dar, o que eu já conversei com alguns, uma sensação de ausência muito grande, porque fica um vazio, né? O seu corpo está aqui, em 15 minutos ele, acabou. Né? Acabou, quer dizer, então, esse vazio, que é um vazio físico, mexe com esse vazio psicológico.
Então, todos aqueles aspectos que ao longo da sua vida se traduziram de uma certa maneira num certo vazio, eles são reeditados nesse momento. Eles ganham volume nesse Ganham volume. momento. Ganham uma reedição. Tá certo. Por isso tem que ter o acolhimento para ter o preenchimento dessa lacuna. O preenchimento desse vazio. Perfeito. É por isso que preciso ter um acolhimento para ter o preenchimento desse vazio. Muito bom. Muito bem, tá vendo? Tá vendo como é que eles são importantes? Fundamentais, essenciais. Eu estou aqui só de figuração, graças a Deus. Esse é o Oriente, sempre lutando para ser um caminho, uma orientação, uma dica, uma palavra amiga para você. Essa é a nossa missão. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já.